ex-esposas. Eu não vou citar o nome das esposas, isso, porque eu não quero rapaz. denegrir o nome dos pastores. Mas eu vi. Talvez não estão nem mais. Talvez eles nem estão mais na igreja, mas eu vi 3 meninas, bonitinhas, elas eram esposas de pastor. Aí o Marcelo, vem cá, minha filha, senta aqui. A menina sentava no colo dele, ele ficava alisando o cabelo dela, a ponto da Esther ficar brava. Quer dizer, eu vi isso, ele fazer isso na casa de campo na casa de veraneio de Campos do Jordão. É coisa que você começa a ver. Aí você conta isso, você fala isso, o pessoal não acredita. Sim. Pô, o Macedo bateu na minha cara numa reunião sem nenhuma razão. Te bateu? Tapa no rosto? Ele tapa no rosto. A gente estava numa reunião em Itu. A Ana viu, ela estava comigo, ela ficou chocada. A gente estava numa reunião com... Todo mundo estava lá, o Romualdo, tava o Von Held, tava o Paulo Roberto. Tinha bastante gente em todos os lugares. E eu estava no primeiro banco com a Ana assistindo a reunião e ele, sem mais nem menos, dando exemplo de não sei o que, ele me deu pelo menos uns 5, 6 bofetes no meu rosto. Mas tapa mesmo. Eu fiquei sem reação porque me pegou de surpresa. Uhum. E também, você vai fazer o quê? Não, você tá ali, você nem sabe o que pensar, né? Tá dando um exemplo, mas que exemplo, né? Sim, Você ele fala, eu queria te deixar claro aqui, perguntar ao senhor aproveitar dessa oportunidade, porque o irmão Alfredo Paulo, se me parece, ele já chegou a falar que parece que ele fez um vídeo falando sobre isso, que o Macedo já se mostrou até agressivo com alguns pastores e bispos, até já agrediu, e o senhor está comentando agora que ele se deu tapas no rosto, e o senhor ficou totalmente sem reação na hora, mas o senhor já presenciou isso em algumas outras situações, com outras pessoas, ele agredindo outras pessoas, porque assim, o Macedo nega, o Macedo nega que na época em que o Romualdo era bispo do Brasil, que o Romualdo fazia, acontecia, o Romualdo tirava a torta e a direita, que aquele comportamento não vinha dele, que ele não era assim, na verdade ele ficou até, ele se diz até surpreso, mas na verdade, pelo que o senhor está falando aí, é coisa diferente. Davi, é isso que eu tenho falado, e o pessoal não acredita. O Macedo na frente das câmeras, no altar, é uma pessoa. Por trás, eu vi vários sinais, vários momentos de raiva, de ira, que ele se transforma. Eu vou contar um caso que eu lembro. Eu vi esse caso. Na Celso Garcia, na Igreja Velha, na Celso Garcia, tinha um rapaz, ele tinha problemas mentais. E esse rapaz, ele na igreja todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Ele queria ser pastor, ele era um rapaz com problema mental. Uhum. Eu vi um dia, esse rapaz, nós tínhamos no segundo andar da Celso Garcia uma sala onde o bispo fazia reunião com o pessoal. E esse rapaz, ele entrou nessa sala e eu vi o bispo Macedo escorraçar esse moleque, pegar esse moleque pelo colarinho e arrastar esse moleque para fora da coisa, assim, mas de uma maneira com raiva. Eu vi. Quando ele me viu, que eu vi ele fazendo isso, ele às vezes a gente tem que agir dessa maneira. Mas eu vi, Davi, E várias vezes ele bater na mesa, chegar a espumar. Então, esse é o problema. Ele é um ator muito bom. Na frente das câmeras, ele passa aquela mansidão. Quando ele faz a reunião dele, ele é um cara calmo. Mas por trás, quando ele tá nervoso, sai de baixo, rapaz. Eu sei porque ele bateu na minha cara. E eu não fiz nada. Ele não tava nem nervoso. Ele não tava nem nervoso. Quando ele fica nervoso, sai de baixo. E outra coisa que ele faz, eu posso testemunhar. Ele manda você fazer as coisas, mas ele mesmo não faz. Quando o Carlos Magno falou que o Carlos Magno usou até o cagão, borra calça, ele não vai, ele manda você fazer. Eu me lembro que quando eu fui assumir Minas Gerais, tinha um pastor lá que ele odiava esse pastor.
porque esse pastor, ele tinha opinião, ele falava as coisas que tinha que ser falado. O Macedo é o seguinte, se você falar sim, senhor, tá tudo bem. O dia que você discordar dele, ele vira um bicho. Eu vou contar uma experiência. Mas esse pastor em Minas, Davi, ele falou para mim, na Rádio São Paulo, ele falou para mim, você vai para Minas, eu não quero esse cara na igreja. Manda ele embora. E eu, ok. Eu fui para Minas com essa visão de mandar o cara embora. Chegando lá, eu comecei a visitar a casa dos pastores e as igrejas. E eu conheci esse rapaz. Um rapaz bacana. Ele levou na casa dele, me apresentou esposo, filho. E eu vi que esse rapaz não tinha nada do que ele havia falado. E eu não mandei esse rapaz embora. Esse rapaz chegou até me ajudar muito. Ele era um homem de Deus. Então, Macedo manda os pastores fazer a coisa e depois ele nega. O caso do Romualdo é um exemplo. Ele sabe de tudo. Não cai uma folha de papel da Igreja Universal sem que ele não saiba. O chute da santa do Von Held, aí ele joga, quando a coisa acontece, ele tira o dedo da seringa. Sim, aí, sim. Você está entendendo o que ele faz? Sim. Por exemplo, eu me lembro em Miami, quando eu era pastor em Miami. Sim. Ele queria me transferir para Nova York, mas eu já tinha sido transferido em 3 meses, umas 5 vezes. E eu falei para ele, não, bispo, eu não posso ir para Nova York agora, porque meus filhos têm escola. Eles não estão aprendendo nenhum idioma, porque eles começaram num idioma, vão para outro. Eu mudo toda hora. O pessoal, a Ana pode falar isso, o pessoal da escola vieram atrás da gente. Pô, vocês mudam muito de escola. O que está acontecendo? E eu falei não para ele. Falei, não, bispo, eu não vou para Nova York. Eu vou para Nova York quando os meus filhos tiverem como é que fala? Férias de escola. Aí eu vou. Rapaz, ali ele virou um bicho. Porque eu falei não para ele a primeira vez. Então, quando você fala não para ele, sai de perto. Eu queria te fazer uma pergunta, Jair, só para lembrar aqui, você está contando algumas situações. No período, o pastor Carlos Magno, contou sobre o episódio. Você já falou, inclusive, que você estava lá no jogo do Dow 10. Mas você também, no período em que o Macedo foi preso, eu queria saber contigo onde você estava na ocasião. Porque rapaz, eu estava na Celso Garcia, eu tenho uma história muito boa para te contar. Conta aí. Peraí, rapaz, olha, primeira vez que a polícia entrou na Celso Garcia, eu estava lá. Eu estava com o Carlos Magno, eu estava com o Rodrigues, eu estava com o Maduro. Eu estava lá na Celso Garcia, eu era pastor de Santo André, não sei o que eu fui fazer lá na Celso Garcia, eu estava lá, a polícia chegou. Tá? E isso foi quando a polícia chegou. Primeira vez. Não fala da segunda, não, fala da primeira. O pessoal vê como que a minha história vai lá atrás. Eu estava na Celso Garcia, chegou a polícia civil para investigar a igreja. Ele estava lá, mas na época ele estava com aquela peruca. Você lembra que o Carlos Magno falou da peruca? Da peruca, é. Ele estava com a peruca, a polícia não conheceu ele. Rapaz, olha, ele fugiu que nem um cachorrinho com o rabinho nas pernas. Ele sumiu. Ele desapareceu da igreja, ele pegou o avião, foi para o Rio de Janeiro, de Janeiro ele foi embora para os Estados Unidos. Desapareceu. Eu sei que eu estava lá, eu vi. Da segunda vez eu estava em Minas Gerais. O que você quer perguntar da segunda vez, Davi? Não, eu perguntar com respeito ao episódio da prisão, porque o Carlos Magno estava contando para mim, a gente já tinha mais ou menos uma ideia de que isso tinha acontecido, porque devido às denúncias, o que a gente recebeu aqui, mas o pastor Carlos Magno confirmou que aquilo ali foi tudo uma farsa, porque aquilo ali, aquela foto dele atrás das grades, o coitadinho, eu vim de Minas visitar ele. Ele estava no escritório, ele nunca ficou dentro da cela. Aquela foto tirada dentro da cela foi por causa
como é que foi? Para colocar no Comoção nacional, né? Foi uma promoção. Ele ficou com a dona Esther no escritório o tempo todo. Eu vim de Minas e eu visitei ele. Ele não ficou na prisão com o pessoal normal, não. Dormiu no chão, ele? Dormiu no chão? Dormiu no chão. Dormiu no chão? Porque no filme Nada a Perder, um filme fantasia, o filme de super-herói, aquele filme, né, que a gente vê que ele é visto como um verdadeiro guru, naquele filme eles fazem ele virar um verdadeiro mártir, porque ele dorme no chão, ele olha assim pro céu, tipo assim. Então, olha, quem não conhece ele fala, esse homem sofreu muito. Eu não vi ele dormindo no chão. Quando eu vi, ele estava no escritório do delegado com a dona Esther. E, rapaz, eu assisti um pouco do filme dele, deu vontade de vomitar. De tanta coisa que eu sei que não é verdade. Fala aqui um pouco com a Ana, Davi. Eu tenho que tirar e no banheiro. Tá bom, peraí. Sim, dona Ana. Dona Ana. São tantas coisas Ana. Faz tanto tempo. E como você falou, a gente não está falando essas coisas para denegrir ninguém, entendeu? Sim. Que as pessoas falam, mas você está descobrindo A nudez de Noé. a nudez de Noé. Não é isso. A gente está falando que é para a pessoa ver que às vezes ela vê o pastor no altar, vê o pastor no altar e fala, nossa, que pessoa santa, né? Ela adora mais o pastor do que o Senhor Jesus. E a pessoa é cheia de coisas por detrás, cheia de erros. É verdade. Tem uma coisa que eu gostaria de dizer, por exemplo, quando a gente estava começando, como eu falei, a gente foi numa reunião, acho que era pastores e esposas, no começo ainda. E eles pediram a oferta, naquela época eles pediam as joias e tudo, né? Tudo, tá, o seu anel, a sua aliança de casamento, tudo que você tem. Inclusive a gente deu a nossa aliança. Aí eu fui no escritório, não sei o que eu fui fazer, na Celso Garcia. Chego lá, tá a esposa do Marcelo Crivella. Tinha mais algumas esposas que eu não lembro quem tava, mas esposas dos líderes. E aí elas estavam com todos os anéis assim no chão, né, jogados no chão, e estavam escolhendo qual você quer. Esse aqui é legal, não, que esse aqui não vale nada. Entendeu? E eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, o que é isso? Deixa eu só recapitular, deixa eu só entender, dona Ana. Quer dizer que na Igreja Universal da Celso Garcia se pedia as alianças das pessoas como oferta, como forma de doação. As pessoas tiravam aliança de casamento, alianças de compromisso, às vezes até com valor emocional, entregavam e depois lá dentro se fazia o chamado rateio entre as esposas. Elas ficavam disputando para ver quem levava qual aliança. Na Celso Garcia, todas as igrejas pediam os anéis e era tudo levado para lá, né? Mas eu não sei se aquela quantidade era só ali daquela igreja ou era das outras, mas sim, que a pessoa dava anel de diamante ou de ouro, ou de, entendeu? O que for, aquilo como você falou, às vezes com um valor pessoal, sentimental, e ela doou. E aí as esposas ficavam escolhendo e pegavam, punha no dedo, falavam, eu gostei desse, tá bom. E pegava os anéis e levava embora. E pra mim aquilo, eu fiquei horrorizada, entendeu? E uma outra coisa também que aconteceu foi quando a gente começou a ir nessas reuniões mais íntimas, a gente tinha um salário pequeno, eu comprava as roupas que eu podia, né? Onde eu podia. Naquela época tinha, não sei se tem no Brasil, as lojas Marisa. E eu, da minha inocência, né? Eu dava o meu dízimo, dava minha oferta, com aquele pouquinho que a gente ganhava, eu dava as coisas. Então eu fui e comprei uma roupa para ir na reunião e uma esposa, que era a esposa do Von Helder na época, foi a primeira vez que eu encontrei com ela, ela olhou para mim e falou assim, nossa, onde é que você compra as roupas? Na Marista, com aquele deboche, né? E realmente eu tinha comprado lá, porque não tinha dinheiro para comprar em outro lugar.
Então, todas essas coisas, não é que tem isso no meu coração, eu quero que as pessoas entendam, eu não tenho nada contra ninguém no meu coração. Se eu encontrar com uma dessas pessoas hoje, se ela quiser falar comigo, eu vou falar com ela com todo o meu amor e carinho. Mas são coisas que você começa a ver que a pessoa que está ali no altar, e as esposas e tudo, não é aquela santidade toda que, aquela reverência toda que o pessoal dá para eles, verdade? Sim, e eu queria perguntar à senhora, do ponto de vista das esposas, porque as pessoas que não sabem, na Universal, quando se arrecada, quando se traz os envelopes, quem tira do envelope, pelo menos lá dentro, são as esposas, né? Que são elas que tiram, você faz a separação do pedido, que eles pedem o pedido e o dinheiro, a oferta. Então, as esposas que ficam muito no bastidor. Agora, tem muito caso, dona Ana, pelo menos agora, a gente tem muito caso no Brasil, de anos para cá, de esposas com problemas psicológicos, esposas que foram humilhadas, às vezes até em reuniões de pastores. E eu queria saber com a senhora se na época da senhora, que são muitos anos atrás, se já tinham essas humilhações públicas. Desculpa que eu vou falar aqui com todo respeito, esposas que são chamadas de porcas, ou de, você é culpada, minha filha, você é culpada por teu marido não estar crescendo. Eu queria saber se na época da senhora também aconteciam coisas parecidas, se a senhora já presenciou isso. Tranquilo, desde o começo. Ela foi chamada de gorda, você é uma gorda, ou teu marido não cresce que é culpa sua, você é uma mala, cheia de pedra, teu marido não vai pra frente por causa sua, entendeu? Era humilhação em cima de humilhação. Então, como esposa, realmente, a esposa que vai e conta a oferta, tira os pedidos. Às vezes você lê os pedidos, às vezes não, porque aí você fica tão desesperado de saber quanto deu oferta para o marido não ficar chateado, para ele não levar bronca, entendeu? Você já fica esperando tudo. E que é aquele desespero. E aí, na reunião, na frente de todo mundo, há aquela humilhação. Na reunião de esposas, na reunião de todos juntos, é falado coisa que ofende a esposa, principalmente na parte que você falou, você é uma porca, você é isso, você é aquilo, uma coisa assim absurda. Ao invés de ensinar a esposa, ou de orientar, ou de perguntar quantas almas, quantas pessoas tinha na igreja, quantas pessoas foram curadas, não, era tudo em cima do dinheiro. E a esposa realmente sofre. Falei pro meu marido que os pastores, os bispos, até hoje as esposas têm esse problema mental mesmo, porque é um guilt, uma culpa. Ela leva a culpa de tudo, entendeu? Tudo que acontece que não foi bom é culpa da esposa. E aí o marido, escutando isso, o que ele vai fazer? É culpa sua. Ele vai seguir a direção. Eu digo para a senhora que não tá, ela vai. Muitas vezes eu fiquei me sentindo culpada. Olha, eu vou contar em outros vídeos as loucuras que eu fazia. Sim. Nas ofertas. Eu fazia até corrente de Jericó em volta da sacola de oferta, sozinha no escritório. Meu Deus para aquela oferta crescer. É mole. Entendeu? Imagina. Quer dizer, a senhora... porque, dona Ana, às vezes as pessoas não entendem, as pessoas às vezes não compreendem que, na visão do pastor, se eu estiver errado, a senhora me corrija também, o irmão Jair também pode... Também depois ele pode até comentar que na visão, eu estava falando aqui que o pastor ele ia ensinar, se estiver errado o senhor me corrige, o senhor tem bem mais experiência para o senhor poder dizer isso, que quanto mais ele pede, quanto mais o povo dá, mais o povo está sendo abençoado. O Macedo sempre falou isso. Inclusive, nessa reunião lá da ODS, foi o que ele falava. Quem embarcar nessa, está lá no vídeo, quem embarcar nessa é abençoado. Quando, na verdade, não é isso. Então, os pastores sempre foram ensinados a pedir, porque qual era o termômetro para saber se espiritualmente, na visão do Macedo, uma igreja está bem? Quando está pedindo bem, quando está arrecadando bem. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Você está certo, Davi. Pois é. O dinheiro é o termômetro. Sim. Então, por isso que eu digo ao senhor, eu estava falando com a dona Ana, a gente percebe que as intenções eram totalmente diferentes. A gente vê aí que alguns até
olhavam assim, meu Deus, eu vou continuar porque isso aqui é um trabalho espiritual, as pessoas têm que ser abençoadas, então, só que não é isso que acontecia. A gente vê que havia uma degradação dentro dos bastidores, né, da instituição, e isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Aí vem as mentiras, a questão política também. Eu sei que são tantos assuntos que a gente pode estar falando aqui. Só para simular o senhor aqui, para sinalizar o senhor, nós estamos com 50 minutos de gravação, tá? Não sei se de repente eu vou dividir o vídeo em 2 ou 3. Se o senhor quiser interromper para a gente gravar no outro dia uma continuação, o senhor fica à vontade. Aí o senhor que vai mandar, o senhor que manda. Tá bom, Davi. Não, você tem razão. O problema é que você chega a um ponto na igreja que você reconhece que você não é mais um ganhador de almas. Sim. Você é um vendedor. Sim. Você tem uma meta mensal. Verdade. Você cresce baseado na oferta. Sim. Você perde a visão de ganhar almas. Não é que você perde a visão, é que essa visão nunca existiu por parte da liderança. Sim. E eles levam uma vida de luxo. E o interessante, na minha opinião, o que justifica, eu sempre ouvi isso da boca do Macedo e da boca do Paulo Roberto Guimarães, de outros líderes, que eles diziam o seguinte: a gente leva as ovelhas ao pasto verdejante e a gente come do pasto. Mas o problema, Davi, é que você não vê nenhuma ovelha no pasto verdejante. Sim. As ovelhas da Igreja Universal, elas estão fracas, raquíticas, elas estão morrendo, elas estão desesperadas, elas não têm lã. Tosqueadas. Eles usam o exemplo... Estão sempre sendo tosqueadas, né? Porque eles dão um exemplo seguinte: se a gente não tosquear as ovelhas, elas morrem, mas espera aí, você está tosqueando uma coisa que não tem mais lã. Você já tirou tudo. E aí, é isso que eu quero que as pessoas entendam, a razão de nós falarmos, de eu voltar com os meus vídeos. Por favor, eu não tenho ódio de ninguém da Igreja Universal, eu sei que você também. Nós temos boas intenções, nós queremos abrir os olhos dessas pessoas, mostrar que esses líderes religiosos são atores. Eles mostram uma coisa que na verdade eles não são. Mas eu não quero, Davi, de maneira alguma, mal para nenhum deles. Sabe qual é a minha intenção, Davi? Sim. O desejo do meu coração é que um dia ele abrisse os olhos, que um dia ele se arrependesse, que um dia ele pegasse o dinheiro dos aviões, o dinheiro das empresas, o dinheiro dos apartamentos, das casas de luxos e ajudasse as pessoas, abrisse um lugar que desse comida de manhã, à tarde e à noite, porque o pessoal está passando fome. Eu gostaria de os próprios de ver voluntários, né? Os próprios obreiros, muitos obreiros estão voluntários que não tem nem o que comer em casa. Não tem, Davi. Eu gostaria de ver esse hospital aberto para todo mundo. Tem dinheiro na Igreja Universal para fazer isso, Davi. Tem. É isso que eu queria. Eu queria que ele se arrependesse antes dele morrer. Também tem esse desejo. Essa é a minha intenção. Eu não quero o mal dele, eu não quero o mal de ninguém. Eles têm o poder e dinheiro na mão para ajudar muita gente. Como você falou, os próprios obreiros. E eles não estão fazendo isso. E a gente está vendo a pessoa com medo, a pessoa com aquela pressão psicológica, aquele terrorismo espiritual. E ela tem medo de sair, ela tem medo de que vai acontecer alguma coisa ruim com ela. E não vai, Davi, não vai. Se ela continuar com Jesus, ela vai ser abençoada. Eu sempre ouvi na Igreja Universal, Davi,